Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre as misturas, nas páginas 20 e 21 da apostila de ciências. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte: peguem o caderno de ciências e copiem isso aqui. Mistura. As misturas podem ser homogêneas, ou seja, onde nós veremos apenas uma fase, ou então heterogêneas, onde nós veremos duas ou mais fases. Então, pessoal, a princípio está um pouco confuso, mas a gente já vai conversar melhor sobre isso na apostila. Então, copiem isso aqui. E eu trouxe aqui dois exemplos de cada, que nós já iremos conversar. E o terceiro exemplo desses dois tipos de mistura, vocês irão pensar, tá bom? Para completar com mais um exemplo diferente de cada. Então, dê um pause no vídeo e copie essa parte que está no quadro. Agora sim, nós vamos começar a estudar a nossa apostila. Aqui na página 20, nós temos o começo do conteúdo sobre misturas. Em ciências, mistura significa a gente juntar dois ou mais elementos, que são conhecidos, veja só, como substâncias. Então, a mistura ela é formada pela união de substâncias. Geralmente, nas receitas, nós fazemos muitas misturas de ingredientes e, inclusive, esses ingredientes podem também ser uma mistura, como é o caso aqui do leite. Veja só, a princípio, quando nós olhamos para o leite, ele parece ser uma mistura homogênea, ou seja, que a gente enxerga apenas uma fase, apenas uma imagem, como se fosse uma coisa única, como é o caso da água com o sal dissolvido. Se a gente colocar o sal na água e misturar, a gente não consegue ver o que é água e o que é sal. Eles formam uma única fase. Assim como também a água e o álcool. Se a gente juntar um com o outro, a gente não consegue mais diferenciar quem é quem. Então, o leite, a princípio, quando a gente olha para um copo de leite, a gente pensa que tem essa mesma característica de ser homogêneo, de ter uma fase, um único aspecto. Mas, na verdade, o leite ele é uma mistura, veja só, uma mistura de água, gorduras, açúcares, proteínas, sais minerais e vitaminas. Aqui nós temos uma imagem de microscópio feita a partir do leite. E nós conseguimos ver duas fases, veja só. Nós vemos a parte branquinha e vemos essa parte mais amarelada. Isso são as gorduras do leite. A gordura não se mistura completamente com o leite. Então, aí já caracteriza uma mistura heterogênea, ou seja, a gente consegue ver fases separadas, que são o leite e a gordura. A gente vê a parte branca e vê a parte amarela, que é a gordura. Já os demais ingredientes que compõem esse leite, as demais substâncias, como os açúcares, as proteínas, os sais minerais e as vitaminas, a gente não consegue ver nessa imagem, porque eles estão dissolvidos no leite e são partículas muito pequenas. Mas já que a gente entrou nesse assunto da mistura heterogênea entre o leite e a gordura do leite, nós também temos o exemplo da água e o óleo.
Aqui vocês podem inclusive lembrar da experiência que vocês fizeram da margarina na água quente. Ela derreteu, não derreteu? Mas mesmo assim ela não se misturou com a água, porque a margarina, a manteiga, é um elemento gorduroso. O óleo também é gorduroso, então ele não se mistura com a água. E assim a gente consegue ver o que é água e o que é óleo, mesmo estando no mesmo copo. Por isso tem duas fases. E o gelo com a água? Embora o gelo também seja água, mas ele é a água em outro estado físico. Então, quando a gente coloca um copo com água e gelo nesse mesmo copo, a gente vê o que é água e a gente também vê o que é gelo. Por isso, nós temos uma mistura heterogênea. E no nosso dia a dia, a gente encontra várias misturas. Essas misturas podem acontecer entre elementos no estado sólido, líquido ou gasoso. Esses três estados físicos podem se misturar. Aqui, por exemplo, nós temos essa imagem da praia, onde é uma mistura do que é sólido com o que é líquido. Por exemplo, nós temos a mistura entre a areia e a água do mar. E aí forma uma mistura entre algo líquido, que é a água, e algo sólido, que é a areia. Já aqui ao lado, nós temos a mistura de algo sólido com algo gasoso. É o caso aqui da fumaça. A fumaça, ela é uma mistura de gases que estão presentes no ar. Mas nessa fumaça também temos a fuligem misturada. A fuligem é aquele pozinho pretinho que vem de uma queima. Nesse caso aqui, nós temos a fuligem que veio da queima da madeira, que está misturada com essa fumaça. Outra coisa interessante para a gente analisar nessa imagem aqui da praia também, pessoal, é que além da mistura da água com a areia, nós temos que lembrar que na água do mar também temos sais minerais misturados. Não é verdade? A água do mar não é salgada? Então, aqui nós temos uma mistura entre a água, a areia e também os sais. Agora, aqui nessa página 21, nessa imagem, nós temos uma mistura entre coisas sólidas, sólido com sólido. É por isso que acontecem as manchas coloridas do granito, que é uma mistura de vários minerais que estão no estado sólido, como por exemplo o quartzo. Na forma de cristais, eles se misturam e ficam assim, aparentes nessa pedra de granito. Agora vamos conversar sobre esse quadrinho aqui, Você Sabia? Aqui está dizendo, pessoal, que no nosso dia a dia nós podemos encontrar muitas ligas de metais. O que são as ligas? A liga, ela é uma mistura entre diferentes metais, como por exemplo, o ouro, o ferro, o cobre, ou seja, temos metais misturados e essa mistura se chama liga. Vamos pegar o exemplo do ouro. O ouro é um metal muito caro. Então, existe a forma do ouro puro, que é chamado de ouro 24 quilates. O que significa isso? Significa que é uma peça de ouro onde toda ela é formada justamente por ouro, somente ouro. Então, se eu tiver esse inteiro dividido em 4 partes,
Todas as partes são ouro nesse caso. Já a liga de ouro, que geralmente é o que nós encontramos nas joias, por exemplo, justamente pelo ouro ser muito caro, acontece então essa liga de ouro, que é o que a gente chama de ouro 18 quilates. Veja só, vamos entender como acontece isso. Vamos supor que eu tenha o mesmo inteiro igual a esse, de 4 partes. Porém, nesse caso, apenas 3 partes é de ouro puro, apenas essas partes que eu risquei, ouro puro, e a outra parte que faltava para completar as 4 partes, que é onde eu representei com bolinhas, será uma parte de algum outro metal, como por exemplo a prata. E assim a gente forma a liga de ouro, ou seja, o ouro 18 quilates. E dessa forma a gente consegue vender joias feitas de liga de ouro por um valor um pouco mais baixo do que uma joia de ouro puro, 24 quilates. E para finalizar nossa aula, vamos estudar as misturas que acontecem com substâncias líquidas. Aqui nós temos um copo de água. A gente olha e aparentemente pensa que essa água está pura, mas na verdade a água mineral, ela é uma mistura entre a água líquida e alguns sais que estão no estado sólido, como por exemplo o cloreto de sódio e o sulfato de potássio. Eles estão dissolvidos nessa água, tornando-a água mineral. Então aqui acontece uma mistura que para nós é homogênea. A gente só consegue enxergar uma única coisa. Nós não temos como separar com os nossos olhos o que é água e o que é sais. Já aqui nós temos uma mistura de líquido com líquido, ou seja, a água líquida e o líquido do limão, que está dentro daqueles gominhos do limão. Lá nós temos a substância que é líquida, que é propriamente o limão. Então, a limonada é essa mistura entre o líquido do limão com a água líquida. E é assim também que acontece com os demais sucos. A gente faz uma mistura na água líquida. Já o refrigerante é o exemplo de uma mistura de líquido com gás. Aqui nós temos a água, temos também o xarope que vai dar sabor para aquele refrigerante e temos o gás, que são aquelas bolinhas que a gente vê no refrigerante. Esse gás serve para ajudar a dar sabor nesse refrigerante. Então, configura o exemplo de uma mistura entre líquido e gás. Assim, pessoal, nós encerramos nossa aula de hoje. A atividade do dia é completar aquele esquema que estava aqui no quadro sobre as misturas homogêneas e heterogêneas, ou seja, dar mais um exemplo de cada uma dessas duas misturas, tá bom, pessoal? Assim a gente encerra nossa aula de hoje. Um beijão para vocês e até a próxima!